Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu não vou mostrar o animal que eu faço e eu não vou desenhar. Eu quero mostrar uma coisa que a maioria das pessoas aprendem na escola, mas a maioria não leva a sério. É sobre a genética. O que é genética? É o ramo de biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a forma como as características físicas e biológicas são transmitidas de pais para filhos ao longo das gerações. A genética começa a ser ensinada no nono ano do ensino, no final do ensino fundamental, assim, entendeu? Então é muito importante que a gente saiba disso, porque ó, nós carregamos muitas coisas que são dos nossos antepassados, tipo, carregando coisas dos nossos pais, que a gente herda, porque genética também não vem com personalidade, você não escolhe o que você quer ser, assim, porque às vezes vem em você sem que você perceba que vem do seu pai, da sua mãe, e o melhor ainda vem do seu avô, ou do seu tataravô, do seu bisavô. Isso é mais importante também nos animais que acontece, porque uma coisa que acontece, ó, muitos acidentes de animais acontecem por conta que algumas pessoas não sabem o que causou esse ataque e do porquê esse animal ficou doente e de onde é que veio isso. Muitas pessoas tiram essa dúvida. Às vezes pode vir de genética, do que eles herdaram isso. E é isso que eu vou querer mostrar aqui para vocês, de como as criaturas, assim, que a gente acaba tendo problemas com elas, ou ficam agressivas, ou adoecem, ou tem coisas boas, por que eles agem de um jeito assim que às vezes a gente não entende. Aí sempre é bom prestarmos atenção de onde eles vieram. Então, o que eu vou falar aqui é sobre de muitos casos que as pessoas não percebem de que pode ser genética. Primeiramente, quero falar sobre os ataques de pitbull que acontecem. A maioria das pessoas não sabem que esses cães que o pessoal compra, mesmo com aparência de pitbull, podem ser mestiço, porque um pitbull puro, para que todos saibam, pitbulls puros não são agressivos com as pessoas, entenderam? Só com os outros animais, por serem cães criados para rinha, foram feitos para ser mansos com pessoas e agressividade com animais, entendeu? Assim, mas eles carregam esse genes forte que com o tempo eles vão cruzando com outros cães, tipo uns vira-latas, e aí nascem mestiços, e aí eles podem herdar agressividade até de outros cães, e aí por isso que eles podem ser agressivos com algumas pessoas, porque eles podem ter a aparência da mãe ou do pai, assim, tipo uma semelhança só da mãe e pega a parte genética do pai, entendeu? Assim, de ser parecido com um pitbull, se cruzar com um vira-lata ou um American Bully ou outro assim, entendeu? Por isso que esses cães, assim, pessoal, estão sendo julgados como demais e estão prestes a fazer uma lei que proíbe esses animais no Brasil. E eu sou totalmente contra isso, porque a raça não tem culpa. E aí vão querer extinguir os pitbulls sem estudarem, sem saber do porquê eles fazem isso. Entenderam? Aqui no Brasil, o pessoal vende muito mestiço de pitbull, que na verdade nem é pitbull, é de American Bully ou misturado com outras raças, entenderam? Por isso que a gente não deve sempre julgar, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém me der um pitbull de presente e eu não saber quem é o pai, a mãe, não saber quem são os avós, os tataravós, infelizmente eu não posso ficar com ele, porque eu não vou colocar a minha vida e a vida da minha família em risco para criar um cachorro que eu não conheço, entendeu? Mas tem uma solução. Pode levar para o adestramento. Primeira coisa, se você não tiver outro jeito para não poder dar esse cachorro, ninguém quer ficar assim, a gente sempre deve procurar um adestrador para ajudar. Até pitbulls de rinha podem até ser adestrados e saber tolerar outros animais porque foram criados para brigar e aí nem sequer atacaram mais. Tem muitos casos assim. Então, entendo, pessoal. Tudo isso essa agressividade, tudo pode vir de genética, entendeu? Até doenças também que esses cachorros podem carregar também. Por isso que é importante a gente saber, tipo, um cachorro que pode gerar displasia coxofemoral, uma doença no feno, assim, isso pode vir de genética também. Muitas coisas. A genética vem com coisas negativas e coisas positivas. A coisa boa do Pitbull é que ele pode ser um atleta como o pai dele, pode carregar essa genética. Então,
Cães com pedigree é o que mais tem que ser usado para reprodução, mas tem que escolher uma fêmea e um macho perfeito para que possa gerar bons filhotes, para que não venha com problemas, não venha com a displasia, não venha com a agressividade que a pessoa não quer ter problema com esse cachorro. Por isso, se você quer ter um cão com responsabilidade, procure um bom criador para ter uns bons filhotes, saiba quem são os avós, quem são os pais, quem são os bisavós, tataravós, para saber se esse cachorro não vai carregar nenhum problema assim, entendeu? Outra coisa que quero te falar é sobre o cavalo caramelo. Esse cavalo que foi símbolo de resistência lá nas enchentes do Rio Grande do Sul. E ele foi resgatado e foi levado para a universidade para servir como mascote lá. Mas só que tem uma coisa assim, pessoal, que eu sou um pouco contra, assim, ó. Eles estão querendo reproduzir ele. O caramelo é um cavalo, assim, como companhia, entendeu? Para ser usado na universidade. Então, ó, pessoal, a gente não deve romantizar demais as coisas, achar que tudo isso é fofo, ele vai ser pai, porque estão procurando uma égua para ele cruzar com ela, para gerar um potro. Mas qual será o sentido disso, de gerar um potro dele, entendeu? Porque o caramelo, assim, é um cavalo pangaré. Os cavalos não são nativos do Brasil, entendeu? E os pangarés, os vira-latas, nem deviam estar na rua, mas isso acontece descontroladamente porque o país não toma providências, entendeu? Assim, para poder tirar esses animais da rua. A primeira coisa que faz de um animal mestiço é castrar para não gerar problemas, assim, e não se espalhar mais. Os animais selvagens é que têm que ser reproduzidos porque estão ameaçados de extinção. Os animais silvestres, entendeu? Porque eles são muito importantes para o ecossistema. E os animais domésticos têm que ser reproduzidos através de nós, nosso controle, entendeu? Que temos que controlar de como será a vida deles para que nasçam animais saudáveis e não gerem problemas, porque animais domésticos podem levar até doença até para os animais selvagens, mesmo que sejam soltos na natureza, os animais selvagens pegam a doença dos cães, aí podem acabar morrendo por conta dessas doenças. Até um lobo-guará foi vítima dessas doenças que pegou de cães, entendeu? Assim, que se encontrou aqui no Brasil. Então, ó, não estou falando que ele está doente, o caramelo, mas de que vai adiantar, pessoal, hein? Que você cruze um cavalo, para que vai servir o potro dele, hein? Para quê? Para ser criado em casa, porque criar cavalo é caro, exige muita coisa, exige veterinário caro, exige um espaço grande para poder manter esse animal, porque os cavalos, assim, são feitos para montaria, entendeu? Entendeu? Eles não são pets, não são bichinhos de estimação, assim. Mas sempre deve tratar o animal com cuidado. Não estou falando que você deve maltratar nem se aproveitar do animal. Você tem que cuidar dele, sempre alimentá-lo e cuidar, entendeu? Com muito amor. Mas o cavalo continua sendo importante para uma função, entendeu? Tipo, um animal de raça tem que ser usado para uma função que é para ela. E o caramelo, sim, eu apoio que ele seja da universidade, que ele seja um mascote, eu gosto dele por isso, é um bom cavalo ele, mas sou contra a reprodução, não faz sentido. Porque, o que vai fazer com o potro dele? Para que vai ser usado, hein? E também outra coisa, não se sabe nem quem eram os pais dele, quem eram os avós, os tataravós, para saber se esse potro vai carregar alguns problemas que os pais, os avós podem ter de uma genética dele, porque esse cavalo não tem pedigree, então não sabemos do que tipo de problemas esse potro pode herdar e nem sequer os métodos até do caramelo que podem ser dele, podem até ter, porque o potro pode não ter, mas os que ele vai cruzar daqui para frente podem gerar alguns problemas, entendeu? O cavalo, sim, carrega a genética também de muitas coisas, de campeão, de corredor, mas também doença vem junto, entendeu, pessoal? Por isso que sempre se você quiser ter um animal de companhia, não cruze ele com qualquer animal. Primeiro saiba da vida do outro animal, se tem uma boa genética, se tem pedigree, se vale a pena cruzar, entenderam? Outra coisa que quero mostrar aqui, que também é muito criticado, é esse esporte aqui, o rodeio. Muitas pessoas acham que o esporte, assim, com animais, já devia ser proibido porque as pessoas hoje têm que pensar no bem-estar dos animais. E eu concordo plenamente com isso, mas tudo tem que ser
bem cuidado, entendeu? Ó, porque algumas pessoas que não entendem nada de rodeio julgam demais esse esporte por conta que acham que essa corda que fica aqui na traseira do touro machuca o animal. Eles dizem que que pode até passar pelos testículos aqui, ó, entendeu? Mas não acontece isso. Isso aqui é feito de lã de carneiro, entenderam? E outra coisa, os animais de rodeio, eles não têm raça definida, mas eles possuem a genética de puladores, porque tem alguns estados do Brasil, alguns municípios que ainda não permitem o uso do sedem por conta que acham que isso aqui pode ser maus tratos ao animal, entenderam? Então, alguns touros e cavalos que pulam nesses rodeios, eles podem pular sem sedem, mas não levantam bem a traseira como os cowboys e o juiz quer, para que dificulte o pulo para o cowboy, entendeu? Mas assim, eles continuam pulando mesmo sem o sedem, só não levantam a traseira, levantam quase aqui, levantam quase, estavam pulando para frente, entendeu? Assim, porque a traseira aqui, o sedem faz um pouco de cócegas, porque como é feita de lã de carneiro, ela não machuca, só causa cócegas no animal, que o animal levante a traseira. Então, os animais carregam genética e as pessoas que não entendem nada de rodeio julgam muito esse esporte por conta dessas coisas. Mas eu vou falar também o lado negativo também disso. Eu falei o positivo disso aqui, de que algumas pessoas não entendem. Eu estou explicando que o rodeio não tem esse negócio de maus trato. Os touros são bem cuidados pelos tropeiros, não recebem essas coisas que vocês dizem que o animal se assusta, porque isso está na genética do animal, pular, entendeu? Ele é um animal de pulo, não tem nome de raça, mas tem genética que tem muitos sêmios congelados que os tropeiros guardam para gerar novos campeões, tipo esse touro famoso aqui, o touro bandido, ele já tem muitos filhos, netos, bisnetos que já pulam e são grandes touros, entendeu? Graças à sua genética, entenderam? Mas eu vou falar aqui o lado negativo também, ó. É que eu só sou contra nos rodeios aquelas outras modalidades de bulldog que tem que pegar na cabeça do bezerro, derrubar ele, sair do cavalo e aí pegar a cabeça do bezerro. Isso aí não é bom para os animais, porque eles são jovens e eles parecem com medo, entendeu? Não foram feitos para essas coisas. E também a prova do laço, que também é uma prova que eu também não aprovo, por conta que fazer isso com filhotes, isso não é bom, entendeu? Um ser frágil, né? Algumas pessoas podem achar isso divertido, principalmente o pessoal do rodeio, e até usam tradição como desculpa. Mas não, entendeu? A gente não pode usar filhotes. Não acho isso bom, entenderam? Mas eu apoio as montarias em touros e cavalos, que os animais são cuidados para pular, entendeu? Do jeito mesmo sem o sedem, entenderam? Ó. Se vocês quiserem ver alguns vídeos de touros e cavalos pulando em alguns rodeios, podem assistir o Tony Nascimento no YouTube, porque ajuda bastante, entendeu? Para vocês saberem que esses animais pulam mesmo sem o sedem, para mostrar de que eles têm o potencial de pulo sem que sejam maltratados. Só tirar o peão de cima e pronto, assim, entendeu? Que faz parte. Não porque esses animais sejam totalmente selvagens, mas tudo é genética deles pularem. A gente sempre pensou que os touros e cavalos pulam por conta da corda aqui, que pode machucar, mas não é nada disso, só faz cosca. E também pensou que eles faziam isso por serem selvagens, capturando a natureza. Mas não é nada disso. Tudo é questão de genética. Isso aqui é meio de ficção, ó, mas é um grande exemplo que a gente leva para a nossa vida, que a genética é a coisa mais poderosa de todos. Então, se vocês assistirem Jurassic Park, o primeiro, assistam aquela parte do debate assim que eles vão almoçar, que o John Hammond e o Ian Malcolm, que é o outro cara que usa uma jaqueta preta, vocês vão entender bastante ele, pessoal, sério. Porque ele, na verdade, é contra a existência dos dinossauros. E ele é meio exagerado por conta da personalidade dele, mas ele tem razão de algumas coisas. O John Hammond, assim, na minha opinião, apesar Jurassic Park existe por causa dele, mas só que ele vivia meio no mundo da fantasia, de que achar que esses animais podiam ser admirados, mas não pensou na periculosidade que os dinossauros podiam representar, entendeu? Porque uma coisa boa que até a Ellen Grant fala, entendeu? Que não se pode só racionalizar, é preciso sentir. No filme mostra muito isso. Se vocês quiserem reassistir Jurassic Park, mas sim, para se concentrarem nas conversas dos personagens, é importante para a gente entender o lado da genética, entendeu? Do porquê criou esses animais
que com os filmes da franquia que foram acontecendo, muitas coisas acabaram dando errado de ter esses animais, entenderam? Por isso que é importante a gente assistir até isso para ensinar, porque uma coisa que o Ian Malcolm até fala, a vida encontra um meio, entendeu? Por isso que a força genética é poderosa, que algumas coisas podem sair até do nosso controle, principalmente sobre um ecossistema extinto. E o supor que pode controlá-lo, porque são seres que não fazem ideia do século que estão e se defenderão violentamente, entenderam? Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo é para ensinar vocês, para vocês criarem bem seus animais no futuro, com responsabilidade, para que não aconteça problemas assim, para vocês saberem bem os animais que vocês estão criando assim, para não gerar problemas. E também, se vocês querem um bom animal para alguma coisa, não pegue qualquer cachorro, entenderam, pessoal? É isso aí, pessoal. Gostaram? Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, fiquem de olho, porque todas as semanas eu vou trazer mais vídeos para vocês. Tchau, meus amigos. Até a próxima.